Senão você não tem, se você tivesse, não tem entendido. Mas, agora eu vou dar nome às pessoas. Diariamente, Digo, Ramsés Pequeno, Professor da Core, Britânicos, Nando Moura, Kim Kataguiri, todos vocês serão devidamente representados. Então, os senhores serão procurados pela polícia. A sua família será inquirida pela polícia. E sabe muito bem que eu não tolero um moleque jovem vagabundo da internet que quer farmar com o nome de pessoas sérias. Porque qualquer frase colocada dizendo que foram citados e tudo mais, eles usam isso pra se vitimizar. A thumbnail preta. A thumbnail preta se vitimizam diariamente. Que fique claro que a guerra tá no começo. Que guerra, mano? O que tá acontecendo? Eu perdi algum capítulo da internet de como ela funciona? Bom, aqui é o último vídeo que o Ramsés fez. Ele comenta sobre isso, ele dá as opiniões dele. E agora eu resolvi fazer o meu vídeo falando sobre esse tema especificamente. Bom, primeiramente eu quero dizer que parece que existe aí uma treta muito grande entre o Core e o Mr. Chagas. Porque assim, eles estão falando de thumbnail preta, como se todo mundo fizesse vídeo com a thumbnail preta. Eu faço vídeo com a thumbnail preta, vocês já viram algum vídeo meu com a thumbnail preta? Eu posso até ter postado um ou outro, mas tipo, não é uma coisa que eu faço todo dia, é uma coisa que é muito rara de acontecer, sabe? Então falar, ele vai postar vídeo com a thumbnail preta se vitimizando, coisa do tipo. Pera aí, calma aí, como é que é? Então, tipo, mesmo que o cara faça um vídeo com a thumbnail preta, isso é problema dele, você não tem que fazer um julgamento, mas eu senti um tom de deboche da parte do Mr. Chagas e do filho dele. Mas vamos lá, falar sobre essa nova lore que envolve o Mr. Chagas. E, cara, eu vou falar pra vocês, viu? Britânicos novamente, dessa vez me dando dor de cabeça, que maravilha, hein? Aqui é a imagem do thumbnail do Britânicos. O Britânicos, ele fez um vídeo, basicamente, com o mesmo erro que o Britânicos já tinha feito no passado. O Britânicos, ele fez um vídeo falando sobre o Core, e ele basicamente colocava um título com uma coisa que o Core não disse, só pra chamar a atenção, e aí colocou lá, ó, aqui o Core, tipo, odeio artistas, umas coisas assim, sabe? Óbvio que o Core nunca falou esse tipo de coisa, óbvio que o Core não odeia os artistas, só que o Britânicos quis fazer um clickbait pesado e colocou lá um título, entre aspas, né, pra dar a entender que, olha só, foi um quote, alguém falou isso, mas não necessariamente precisava ser o Core, embora tivesse a imagem do Core. O que acontece é que o Britânicos fez exatamente a mesma coisa, só que com o Mr. Chagas. E eu vou dizer uma coisa, eu tenho as minhas desavenças com o Mr. Chagas, eu tenho os meus pensamentos contrários ao do Mr. Chagas. Eu já fiz vídeos aqui falando sobre as coisas que o Mr. Chagas falou, mas nesse caso especificamente o Mr. Chagas, ele tá certo em ficar puto, porque se ele não disse isso, mas as pessoas vão acreditar, as pessoas vão xingar ele, vão atacar ele, mais do que já estavam enchendo o saco, né? E nesse caso especificamente, parece que ele não falou isso, parece que ele nunca disse isso, parece que ele tava falando sobre outros temas especificamente. O Britânicos foi lá e fez a mesma merda. Dessa vez acabou respingando em mim. E volta a crítica que eu fiz no meu primeiro vídeo, que também o Dico tinha feito há muito tempo atrás, porque esses canais menores de opinião acabam fazendo porcarias, e essas porcarias acabam respingando nos canais maiores, como o do próprio Dico. Vamos ser sinceros, hoje em dia os canais de opinião são considerados o esgoto da internet, mas nem todos os canais de opinião são o esgoto da internet. Mas, infelizmente, por conta desses canais menores, que não tem responsabilidade nenhuma, que atacam as pessoas e vivem de atacar as outras pessoas, aí acontece que canais maiores como o meu, do Ramsés, ou até mesmo o canal do próprio Digo, acabam sendo afetados e vistos de forma negativa na internet por conta disso. Bom, agora que eu já falei sobre essa questão do Britânicos e o que ele fez, outro erro, e eu tenho que dar o braço a torcer, nesse caso especificamente, falar que o Mr. Chagas não tá errado nesse ponto, porque de fato não tá. Vamos ver, eu tenho que tirar aqui a tela do... acho que é essa tela. Perfeito, pronto, agora estamos só eu e o Maxwell. Então vamos lá, agora falando sobre o Mr. Chagas que me citou. Assim, sinceramente, se tá na internet, se você posta alguma coisa na internet, você tem que saber que você tá num ambiente que as pessoas vão comentar, entendeu? Então, se as pessoas veem uma coisa que você falou e elas interpretam isso de forma errada, você tem que explicar e entender que as outras pessoas, elas dão razão para as coisas que você tá falando, entende? Então, por exemplo, se eu faço um vídeo e ele é interpretado como Y e as pessoas interpretaram mal aquele vídeo, por exemplo, quero falar que eu gosto de cachorro-quente, as pessoas entendem que eu odeio cachorro-quente, então eu passei uma informação errada. Então eu tenho que fazer uma retratação ou melhorar a minha própria comunicação para que as pessoas entendam. Mas falando sobre a questão do Mr. Chagas, assim, quando aconteceu essa treta toda dele, que pra quem não lembra quem é o Mr. Chagas, é o cara do documentário, da HBO e coisas do tipo, o Mr. Chagas, ele falou um monte de coisa que eu julguei errada, fez várias decisões que eu julguei erradas também, e eu fiz vídeos criticando essas decisões dele. No meu vídeo que eu fiz, eu não ataquei o Mr. Chagas, eu não xinguei o Mr. Chagas, eu não falei mal da família do Mr. Chagas, eu não falei que o Mr. Chagas devia ser destruído na internet, muito pelo contrário. Eu peguei e questionei as coisas que ele estava dizendo, eu falei sobre os pontos errados que ele tinha no discurso dele, e citei, né, que eu trabalho com isso também há muito tempo, a gente tá basicamente no mesmo ramo, né, só que a diferença é que, tipo, eu trabalho de uma forma diferente, vamos dizer assim, mas, em suma, a gente faz o mesmo trabalho, basicamente. O Mr. Chagas faz as palestras dele, faz aí o
portal dele, de notícias do tipo, eu faço meu canal no YouTube, eu trabalho com pessoas, eu clicava, hoje em dia eu não clinico mais, mas eu cliniquei por muito tempo, eu trabalhei muito, eu acho muito importante trazer esse conhecimento para os adultos e falar sobre como eles têm que ter responsabilidade quando os filhos deles estão entrando na internet. Tem coisas que estão estourando na internet, como por exemplo o caso do Discord, que tem um monte de porcaria lá e os pais geralmente não ligam para isso, ou até mesmo legitimam a atitude dos filhos que estão na internet fazendo porcaria. E aí vocês viram que deu, né? Muita gente acabou sendo presa por conta dessa treta toda, e acredite se quiser, isso é só a ponta do iceberg, porque tem muito mais por trás disso, entendeu? E se o Mr. Chaga luta contra isso, eu também luto contra isso, a gente tá do mesmo lado, entendeu? Só que a questão é que, tipo, eu pontuei coisas que eu achei que ele não estava certo em fazer. Aí, então, se você acha, então, Mr. Chagas, que você tá tão certo assim, eu tô tão mentindo, então sinta-se livre pra fazer um vídeo rebatendo os argumentos que eu dei sobre o meu primeiro vídeo. Mas quando você for fazer isso, eu peço, por favor, você pegue e faça um vídeo falando sobre os argumentos que eu dei, e não criando um espantalho sobre o que os canais de opinião estão falando sobre você. Então, só pra lembrar, vamos lá. No primeiro vídeo que eu fiz sobre o Mr. Chagas, eu criticava a atitude dele de pegar e culpabilizar os canais da internet, e ênfase que parece, como eu disse pra vocês, que tem alguma coisa aí com o Five Nights at Freddy's e com o Core especificamente. Ele cita o canal do Core diversas vezes de forma errada. Ele poderia ter falado qualquer canal. Eu acho que teria sido melhor pra ele se ele tivesse feito o documentário falando sobre qualquer canal e não citando um canal específico, porque daí ele conseguiria, né, pegar e passar a ideia dele sem estar afetando alguém e também sem estar errando, porque, tipo assim, ele cita lá que o Core fazia esses vídeos, outras coisas mais, sendo que o Core criou o canal depois que aconteceu. Eu não posso citar o que aconteceu, porque senão o YouTube desmonetiza esse vídeo, mas, enfim, aconteceu um ataque aqui no Brasil, e aí ele fez um documentário pra falar sobre esses ataques, e ele cita o canal do Core, coisa do tipo, sendo que o canal do Core não estava criado, o Core não fazia isso, nem existia Five Nights at Freddy's, eu acho que não existia, não lembro exatamente a data do bagulho, porque realmente me fugiu a memória. Mas assim, ele cita, aí ele vai nesse vídeo aí que o Ramsés postou, e fala basicamente que ele nunca citou o Core, que as pessoas colocaram lá, e na verdade é até estranho ele falar isso, porque tipo, foi movido um processo contra a HBO, e a HBO teve que tirar os trechos do documentário do ar por causa disso. Então eles perderam o processo, e eu imagino que vai seguir por mais tempo ainda esse processo, ainda vai ter outras coisas, mas nessa fase inicial eles tiveram, né, o juiz foi lá e viu que estava errado e falou para remover esses trechos que pegavam e colocavam Core. Você pode até dizer, mas eu não disse que exatamente era isso, entendeu? Mas é aquilo, meia palavra, sabe? Você deixa aberto um espaço para que as pessoas façam essa associação. E é muito fácil fazer essa associação. E na posição do Mr. Chagas, eu acho que o melhor é só ele pedir desculpas mesmo e falar, errei com isso, você tá certo, esse ponto aí foi de... Infelizmente eu peguei e citei o Core de uma forma errada, não é o que eu queria ter falado, eu queria falar sobre esse assunto muito mais sério, que eu acho que é um ponto importante, inclusive, como eu disse, é um assunto que eu também trabalho muito, então é um assunto importante que a gente tem que trazer para as pessoas, e ele poderia ter trazido isso, falado sobre isso, mas acabou desvirtuando, e quem quis colocar isso, eu não sei quem foi, mas o Chagas aparece lá no vídeo falando sobre esse tema especificamente. Então, na minha opinião, tipo, o Mr. Chagas, ele tá tentando lutar por uma coisa certa, só que parece que ele tá lutando da forma errada, sabe? Parece que ele tá fazendo coisas, sabe? Ele cita aí, mas vocês vão pegar e fazer vídeo falando sobre eu, porque eu citei vocês, coisas do tipo. Mas, cara, peraí, o Britannics é um canal minúsculo, tudo bem, eu concordo com você, o Britannics fez uma coisa errada, ele pegou e colocou palavras na sua boca que não tem nada a ver, e as pessoas, né, como elas são já... tá aquela manada de atacar e de xingar, elas veem isso, elas só vão acreditar no que o Britannics está falando, independente de você ter dito ou não, porque já existe a pós-verdade de que você pensa assim, entendeu? Então faz sentido você se sentir ofendido e reclamar disso, mas você tá pegando e jogando isso para canais maiores, você tá pegando e trazendo isso de novo, isso é uma coisa que pra mim já tava enterrada, sendo bem sincero, e cara, analisando bem a situação, tipo, você vai processar por quê? Você vai processar o professor Dark por quê, especificamente? O que o professor Dark fez? Ele te xingou? Porque até agora, como eu disse, o que eu fiz foi fazer um vídeo criticando as suas ideias que eu julguei que estavam erradas, que eu julguei que você poderia ter trabalhado melhor ali, feito uma coisa diferente, como eu citei aqui no caso do Core, você poderia ter citado qualquer outro canal, você poderia não ter colocado nenhum canal, inventado um canal, você não estaria passando por essa treta toda, ninguém estaria ligando por isso, você teria o seu prestígio como o cara que fez o documentário da HBO e pronto, acabou, a vida segue, sabe? Mas, bom, foi colocado esses pontos e parece que existe uma rixa, parece que existe alguma coisa entre você e o Core.
porque você cita muito Five Nights at Freddy's, o Core é um dos maiores de Five Nights at Freddy's, eu concordo com isso, mas falar de thumbnail preta e outras coisas mais, que são coisas que o Core faz frequentemente, ele faz vídeos com thumbnail preta, comentando coisas, e isso é o estilo de canal dele. Se você tem algum problema com o Core, você pode ir lá e criticar o Core, mas aí você vai falar que o Professor Dark faz vídeo assim também, eu não faço esse tipo de conteúdo, entendeu? Ah, mas fulano de tal me xingou, mas eu não te xinguei, entendeu? Você não pode generalizar todo esse tipo de coisa. E nesse caso especificamente, eu deixo aberto essa questão. Se você acha que você tá tão certo assim, que você é tão bambambam, que você não pode dizer que você tá errado, você tem 52 anos de experiência nessa área, você sabe muito mais do que eu, então traga as suas ideias. Você não quer debater ideias, você não quer trazer as suas ideias pra luz do público, então por que você não aproveita que agora tá todo mundo falando sobre isso e você traz essas ideias, entendeu? Fala sobre isso, debate sobre isso, fala por que você acha que o jogo ele deixa a pessoa mais violenta, coisa do tipo, por que você acha que isso influencia negativamente? Você tem alguma pesquisa, alguma coisa para se basear nisso? Tem algum tipo de teórico que fala sobre isso? Tem algum psicólogo que fala sobre isso? Traz aí, vamos discutir, vamos conversar sobre esse tipo de coisa. Não precisa ficar fazendo ameaça não, de vou te processar e acabou. E falando que a polícia vai vir aqui na minha casa pra parar. Nossa, já pensou, cara? Vem a polícia aqui falando, nossa, você fez um vídeo sobre o Mr. Chagas. Caraca, mano, que isso, hein? E ênfase que, tipo assim, vamos lembrar, você tá falando sobre coisas que você tá sendo afetado na internet. E eu concordo, as pessoas são muito odiosas na internet e isso não é o certo. Tanto que meu canal, eu tô aqui pra conversar, tô aqui pra discutir, eu tô aqui pra trazer ideias e pra debater essas ideias. Eu não tô aqui pra pegar e achincalhar você, dizer que você é uma porcaria, que você não deve ser visto, entendeu? Acho que todo mundo tem que ter o direito a falar as coisas que pensa, todo mundo tem que ter o direito pra expor suas opiniões de forma respeitosa, principalmente com as pessoas que a gente não concorda ou com as pessoas que a gente tem o nariz torcido com, porque aí sim você mostra a sua nobreza, de você ver uma pessoa que você não gosta, que nem no caso, que aparentemente você não gosta nem um pouco dele, de pegar e conversar ou discutir e trazer os seus pontos pra um canal que você acha ruim, pra um canal que você acha que traz um conteúdo ruim. Talvez você até mesmo aprenda algo e evolua um pouco com isso, entendeu? Então nesse caso especificamente eu deixo aberto aí para que o Mr. Chagas, ou se ele quiser marcar alguma conversa, coisa do tipo, que ele venha, que ele mande mensagem, que ele faça um Spaces ou qualquer outra coisa, pra gente pegar e ver qual é o ideal que ele tá tentando trazer, porque até o momento eu não tô vendo o ideal do Mr. Chagas, não. Eu só tô vendo alguém que fica brigando na internet por qualquer coisa. E eu não sei se você gosta de ser comparado assim com os canais que você tanto critica, mas, tipo, qual é a diferença do que vocês estão fazendo, hein? Ah, mas o cara fez um thumb preta aí. Qual é a diferença de você fazer um vídeo reclamando no Instagram e colocando vários canais que não tem nada a ver com essa situação? Mas lembrando, eu concordo que, tipo, as pessoas, elas ultrapassam o limite. E por essas pessoas que ultrapassam o limite, se você acha que é válido você buscar um processo contra essas pessoas, ou até mesmo dar um strike no canal dessas pessoas, mano, sinta-se livre pra fazer isso. A plataforma tá aí pra isso, né? E nesse caso especificamente, eu dou a razão pro Mr. Chagas, porque o Britannics realmente fez merda. E pra você ver como as coisas são, ele fez e acabou me afetando de certa forma. Mas é aquilo que eu tô falando pra vocês. Tipo, não é porque o Britannics, um canal pequeno, fez merda que generaliza tudo. Os canais maiores que também falaram são todos iguais. Porque aí você acaba blindando o discurso. Aí fica uma situação que você não pode falar nada sobre isso, porque senão você vai tomar processo. E aquele assunto tão importante e tão interessante que você queria trazer para as pessoas, fica simplesmente esquecido. E aí é um negócio que é sério, não é uma brincadeira que a gente tá falando. E você deve saber, porque você tem aí 30 anos de empresa com isso. Então você deve saber que isso é muito importante, que isso tem que chegar às pessoas. Mas não com uma briga de adolescente na internet. E isso é outra coisa que eu queria falar, sobre o filho do Mr. Chagas aparecer. Cara, visto que tá todo mundo, tipo, xingando, enchendo o saco, coisa do tipo, eu jamais pegaria e colocaria uma pessoa importante minha pra aparecer, porque senão ele vai acabar sendo xingado. Imagina, o filho do Mr. Chagas chega na escola e a galera começa a zoar ele, coisa do tipo, sabe? É uma situação muito ruim, é uma situação muito complicada, e o pior, ele não tem culpa nenhuma pelas ações ou pelas decisões do pai dele. Não foi ele que foi lá e escreveu o roteiro da Gabriel, nem sei se foi o Mr. Chagas, na verdade. Mas o Mr. Chagas falou, ele poderia ter visto e falar, não, realmente, isso aqui tá errado, ó. Vamos citar um canal genérico, vai ser melhor. Não sei se a ideia era criar impacto, não sei qual era o objetivo deles, mas acabou dando muito ruim. E como eu disse pra vocês, já foi removido esses trechos lá do bagulho, né? Já tiraram. E de fato, se o Mr. Chagas vem e fala, não, a gente teve o maior sacrifício pra tirar tudo. De fato, tá, tirou tudo. Só que foi um sacrifício jurídico, né? Que foi movido pela parte do Core, que conseguiu ganhar essa parte especificamente. E aí fica o questionamento, né? Várias pessoas vieram aí, por exemplo, o Dr. Fran falou que o Mr. Chagas devia ser processado criminalmente, coisas do tipo. Eu processaria criminalmente por ter imputado um crime contra a minha pessoa, cujo eu não tenho responsabilidade nenhuma. Fizeram uma ilação muito perigosa. Correlacionaram o conteúdo dele com um crime perverso que aconteceu no Brasil. Na minha concepção, isso é um absurdo.
Eu, no lugar dele, processaria por isso e pediria dano moral nesse caso aí. E o dano moral, ele vai se medir pela extensão do dano. Então, quanto mais problema traz pra pessoa, mais dano tem. Então, eu, no lugar dele... E ó, só importante, porque já falaram que eu cito coisas assim e eu que tô falando. Não sou eu que tô falando isso, tá? E eu não tô falando que o Mr. Chagas tem que ser preso, muito pelo contrário. Eu acredito que todas as pessoas, elas têm que ter o direito a dar a sua opinião na internet de forma respeitosa. E nesse caso, o Mr. Chagas tá dando a opinião dele, deixa ele falar as coisas dele, deixa ele citar as coisas que ele quer e a gente rebate se for o caso, entendeu? A gente cria uma conversa. Mas no caso do Dr. Fran, ele levou para um lado muito sério e falou que isso poderia ter sido feito pelo Core. Que aí eu não sei se vai fazer ou se ele fez. Mas, sinceramente, o Mr. Chagas aí tá querendo bater no peito e ir pra briga, como... Sei lá, não entendo qual é o problema das pessoas de não admitir que podem ter errado em algum momento. Ninguém é perfeito, as pessoas erram. E na minha opinião, o Mr. Chagas errou muito naquele documentário. E as críticas que eu fiz ao documentário se mantêm no documentário até hoje. Tanto da forma que trabalha um tema seríssimo, que inclusive é muito relevante para nossa sociedade hoje, quanto pelo fato, né, dele pegar e colocar o canal do Core ali, mesmo que ele não cite diretamente, né, mas ele colocar o canal porque é um antro de aliciadores, sabe? É uma coisa muito pesada para você falar, ainda mais se você não tem nenhum embasamento jurídico para isso. Porque se de fato o Core tivesse sido, sei lá, a juíza vai lá e pune o Core ou condena ele por alguma coisa que aconteceu, aí você pode falar, mas enquanto você não fala, enquanto isso não acontece, aí você tá fazendo acusações vazias contra ele. E sendo bem sincero, eu, como disse, mantenho os argumentos que eu deixei no primeiro vídeo e eu acredito que o Mr. Chagas esteja viajando muito na maionese nessa questão. Fico aberto à conversa, caso o Mr. Chagas queira conversar, em vez de pegar e ficar fazendo ameaças de eu vou te processar, a polícia vai descer na sua casa, ela vai chegar na sua família e vai falar, olha aí, ó, você falou mal de mim na internet, coisa do tipo, né? Mas é cada uma que a gente vê, né, Clã? Mas tá aí um vídeo falando sobre esse tema especificamente. Eu vou deixar o vídeo do Ramsés aqui na descrição, que eu acho que é um vídeo que vai trabalhar muito melhor esse assunto do que eu possa trabalhar, porque o Ramsés, ele faz um trabalho mais analítico, mas eu só queria comentar porque eu fui citado e não vou colocar uma tela preta aqui, obviamente. Muito obrigado por assistir esse vídeo, a gente